Olá, sejam bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sua palavra. E o vídeo de hoje vai ser sobre mais um ensino bíblico básico que todo cristão deve saber. Hoje nós vamos ter a aula 29 e nós vamos aprender sobre o culto cristão. Para a gente poder começar a aula sobre o culto cristão, nós vamos ver o versículo-chave de hoje, que se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E os versos complementares de hoje se encontram no livro de Salmos, no capítulo 100, que diz assim: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. E a nossa reflexão de hoje é uma frase que foi dita por A.W. Tozer e diz assim: O culto é mais que as canções que nós cantamos no domingo. É a vida que vivemos no decorrer da semana. Desde a igreja primitiva, o culto está ligado ao coração do homem. Nós vemos isso com Abel, com Sete, com Noé, etc. Ele é importante para o fortalecimento da comunhão, para a edificação, o ensino da palavra, etc. Mas ele tem as suas normas, que são estabelecidas pelo próprio Deus. Portanto, é necessário haver um entendimento correto ao seu respeito, para que Deus possa realmente ser glorificado por meio dele. Definição: o que é um culto? Do hebraico, a palavra que nós lemos para culto, que nós temos para culto, significa prostrar-se ou inclinar-se. Essa palavra é a mesma que nós vemos lá em Gênesis 18, do versículo 1 e o versículo 2. Vamos ver o que diz lá nessa passagem? O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Maré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Essa palavra aqui, curvou-se, o original dessa palavra, não sei se é assim que se pronuncia, chacá ou chachá, acho que é chacar, uma coisa assim. Essa palavra se encontra no Velho Testamento, né, uma palavra hebraica, e ela significa prostrar-se, inclinar-se. Ela é uma palavra que era usada para culto. Então, quando nós falamos de culto, nós falamos também de se curvar da frente de alguém, se prostrar a alguém. E isso é fazer um culto. E também nós temos uma outra palavra que também é usada para culto no Velho Testamento, que é a palavra avod, e ela significa servir. É a mesma palavra que nós vemos em Êxodo, capítulo 12, versículo 25 e 26, mas também em Gênesis, capítulo 2 e no versículo 15. Vamos ver o que diz aqui na passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, para a gente entender o contexto da palavra. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Essa palavra cultivá-lo, ela também, em outras versões, é para trabalhar no jardim. Deus colocou o homem para trabalhar no jardim. Então, essa palavra cultivar ou trabalhar no hebraico, ela também significa culto. Então, culto no Velho Testamento, ele tanto tem um sentido de se prostrar a alguém, de prestar uma reverência, mas ele também tem um sentido de trabalhar. Isso nos mostra que o trabalho é uma forma de cultuar a Deus. Se o seu trabalho é um trabalho de uma forma honesta, se você trabalha de forma sincera, você é honesto no seu trabalho, você é um trabalhador dedicado, esforçado, que você dá do seu melhor no seu local de trabalho,
como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens, né? A Bíblia também nos ensina. Tudo que vocês forem fazer, façam como se fosse para Deus e não para os homens. Então, se no seu trabalho você estivesse fazendo, você faz qualquer coisa no seu trabalho como se fosse para Deus e não para os homens, dessa forma você está também adorando a Deus. Você está cultuando a Deus com o seu trabalho. O trabalho, ao contrário do que muita gente pode achar, não é uma consequência do pecado. A dificuldade do trabalho, a aflição do trabalho, o cansaço, essas coisas sim são consequência do pecado. O pecado ele fez com que o trabalho se tornasse algo aparentemente ruim. Então, para muitas pessoas, trabalhar é algo ruim. Muitas pessoas até brincam, né, com a chamada, segunda-feira, de novo, trabalhar de novo. Muitas pessoas reclamam, né, tiram essa brincadeira. Mas o trabalho, ele não foi criado como uma coisa ruim. O trabalho, ele foi criado como uma coisa boa. Trabalhar, quando você se dedica no seu trabalho, você está adorando a Deus trabalhando. Então, trabalhar é uma forma de adorar a Deus, é uma forma de cultuar a Deus. O pecado foi que transformou o trabalho numa coisa ruim, numa coisa chata, às vezes numa coisa cansativa. Então, é isso que o pecado faz. Ele pega tudo que Deus fez de bom e vai lá e contamina. É isso que o pecado faz. Mas o trabalho não foi criado como uma coisa ruim. Trabalhar também significa cultuar. Do grego, a palavra que é usada para culto é a palavra proskinio, que significa prostrar-se, ou adorar, ou reverenciar. Então, a palavra usada no grego é a palavra proskinio, que significa prostrar, adorar, reverenciar. Mas também é usada a palavra latreia, que é adorar a Deus, de acordo com a lei levítica, ou realizar serviços sagrados. Quando as pessoas adoravam a Deus de acordo com a lei levítica, ou seja, adoravam de acordo com o que Deus tinha instituído, né, a palavra que eles usavam era latreia para esse contexto. Ou de realizar serviços sagrados, né, latreia. Do latim, que é o que mais se parece com a palavra que nós usamos hoje, que é culto com U no final em vez de O, que significa adorar a Deus. É também sinônimo de adorar. Culto também é sinônimo de adorar. Já que a raiz latina da palavra adorar, a raiz em latim, né, da palavra adorar é ad mais orar, mais oro, na verdade, né, adoro, né, ad mais oro. E oro significa suplicar, ajoelhar diante de alguém. É também sinônimo de venerar, é a mesma coisa. Resumindo, a adoração é a essência, o sentimento é a essência, o sentimento. Adoração é a essência, é sentimento. E culto é a forma externa. Ou seja, no seu coração você adora. De uma forma externa, como você externa a sua adoração, como você mostra a sua adoração na prática, isso é um culto. Cultuar a Deus significa adorá-lo, exaltá-lo, prestar-lhe a devida reverência. Isso é cultuar a Deus. Isso nós vemos lá em Salmos, capítulo 96 e no versículo 9. O relacionamento de Deus com o homem começou antes da queda. Depois da queda, aos poucos, Deus foi restaurando esse relacionamento com as pessoas. Com Israel, nós vemos a relação de Deus com o povo escolhido e a forma de prestar culto a ele. Nesse culto, nós vemos um elaborado sistema de ofertas, de animais, grãos, vinho, óleo, incenso, além dos rituais conduzidos pelos profetas para apaziguar a ira de Deus sobre os pecados do povo. Então, no Velho Testamento, nós vemos Deus ele começando a restaurar esse relacionamento que ele tinha com o homem. E a forma como ele usou para começar a se mostrar para o homem quem ele era, o que ele queria do homem, como que as coisas deveriam ser, foi através do povo de Israel. E ele começou se revelando através do tabernáculo, né? Depois o templo. O tabernáculo era enquanto o povo ainda era nômade, ainda vivia se mudando. Então não tinha como construir um templo fixo. Por isso o templo era um tabernáculo, era uma tenda. Era feita de tecidos, de pano, para que eles sempre pudessem recolher e aí se mudar e armar a tenda. Aí tirava a tenda, se mudava, armava a tenda. Quando eles passaram a morar num local fixo, se estabeleceram finalmente, até suas casas começaram a ser casas de tijolos, de pedra, etc. Aí veio o rei Davi, né, e expressou esse desejo, deixou tudo preparado. Depois o rei Salomão foi que construiu.
um templo para Deus, que era agora uma moradia fixa. O tabernáculo era a moradia enquanto o povo vivia se mudando. O templo era a moradia fixa de um povo que não precisava mais se mudar. Então Deus começa a se revelar ao homem através do tabernáculo e do templo, e através dos rituais, através das ofertas, através das cerimônias, né, do jeito que o sacerdote deveria se comportar, o jeito dos sacrifícios, o jeito que o sacerdote deveria se vestir, como que deveria ser tudo. Então Deus começa a se mostrar para o homem para poder restabelecer essa comunhão, esse relacionamento e para mostrar para o homem como que deveria ser o culto. Os ritos, os objetos, os símbolos complexos e as normas do culto no Velho Testamento apontavam todas para Cristo, conforme nós vemos lá em Hebreus 8, versículo 5, e no capítulo 10 de Hebreus também, no versículo 1. Nós não devemos retornar a essa forma de adoração, porque ela foi abolida por Cristo, que cumpriu todas as funções sacerdotais e sacrificiais, conforme nós vemos lá em Hebreus 10, 9 ao 12, e Colossenses, versículo 2 ao 7. Então nós vemos aqui que tudo aquilo que Deus estava mostrando lá no Velho Testamento para o povo hebreu simbolizava Cristo e o que Cristo iria fazer e o significado daquilo tudo. Então, quando Cristo veio e ele pregou o evangelho, e morreu na cruz, ressuscitou e foi ao céu, nós não precisamos mais cumprir todos aqueles rituais, porque tudo aquilo eram coisas da lei que apontavam para Cristo. Jesus, ele não anulou a lei, assim, de uma forma de que ele não acabou com a lei, entendeu? Jesus, ele não acabou com a lei. Ele não jogou a lei fora. Pelo contrário, Jesus cumpriu toda a lei, porque ele era um judeu, nascido da tribo de Judá, descendente de Davi, descendente de Abraão. Então, Jesus Cristo, como um judeu, nascido no povo de Israel e descendente de israelitas, Jesus, ele cumpriu a lei de Moisés. Ele fez tudo aquilo. Inclusive, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei mandava. Maria fez o seu sacrifício que tinha que ser feito nas mulheres quando tivessem um filho homem. Maria fez quando Jesus nasceu. Jesus, ele ia todos os anos para a festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus ofereceu os sacrifícios junto com a sua mãe. Jesus, ele fazia tudo o que a lei mandava, que um judeu tinha que fazer, Jesus fazia. Então ele cumpriu toda a lei. Jesus, ele não jogou a lei fora, ele cumpriu toda a lei. Só que a lei apontava para ele. A lei apontava para um sacrifício que precisaria ser feito, que tinha que ser um cordeiro perfeito, o que isso ia significar, por que tinha que ser feito. E isso tudo apontava para Jesus. Aquilo era um espelho que apontava para Jesus. Agora que Jesus veio e cumpriu a lei e completou, lá na cruz ele disse assim: Pai, está consumado. Quando ele disse está consumado, ele quis dizer: Pai, está completo, está cumprido. Tudo que tinha que ser feito, eu fiz. O que tinha que ser cumprido, eu cumpri. Agora pronto, não serve mais. E o próprio livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, vem nos mostrar que as coisas da lei agora não servem mais, porque agora nós temos Cristo e já tem todo um significado novo. Vemos nos cultos da igreja primitiva a simplicidade e a diferença dos cultos do Velho Testamento, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 42. O culto no domingo é algo que vem desde a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela fazia os seus cultos no domingo. Inclusive a Santa Ceia, né, era feita todos os domingos. Era a festa do amor, a festa da comunhão. E eles celebravam essa festa todos os domingos. Nós vemos lá que o culto era sempre aos domingos, em Atos capítulo 20, versículo 7, e também em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. O domingo relembra o dia da ressurreição de Cristo e respeita a ideia básica de um dia de descanso para 6 dias de trabalho. Deus instituiu o sábado no Velho Testamento, ok. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que o sábado apontava para Cristo, que o verdadeiro descanso do homem seria através de Cristo, o descanso do pecado, o descanso do mal, que o homem ia finalmente se ver descansado de tudo aquilo que o pecado tinha feito. E falava ainda mais sobre o descanso que os salvos vão ter na eternidade com Deus. Então, o sábado apontava para Cristo e para esse descanso que os salvos vão ter na eternidade com Deus. No Novo Testamento, nós não precisamos de um dia específico. Contanto que nós guardemos um dia para Deus,
para nos dedicar ao Senhor, nos dedicar à sua obra, nos dedicar à sua palavra. E que nós tiremos um dia para descansar, porque assim como o trabalho é algo de Deus, o descanso também é algo de Deus. Deus instituiu o trabalho, mas Deus também instituiu o descanso. Quando nós descansamos, nós também estamos adorando a Deus. Então, contanto que nós tiremos um dia para descansar, entre 6 dias, então nós estamos sim agradando a Deus. Nós não somos obrigados a seguir o sábado. Em nenhum lugar do Novo Testamento diz que nós somos obrigados a seguir especificamente o sábado, até porque o sábado, a guarda do sábado, era algo da velha aliança. Na nova aliança, contanto que nós guardemos um dia na semana, que para você pode ser o domingo, para você pode ser o sábado, para você pode ser uma terça, uma quinta, você trabalhar de sexta a quarta e folgar na quinta-feira, contanto que você tire um dia, pode ser. O seu sábado pode ser esse dia. Inácio e Justino Mártir, em seus escritos, são os primeiros pais da igreja depois dos apóstolos. Eles nos mostram que já no século I depois de Cristo, antes de Constantino, porque muitos dizem que foi Constantino que instituiu o domingo, que obrigou as pessoas a guardarem só o domingo e tal, mas muito antes de Constantino, a igreja já se reunia no domingo, relembrando a ressurreição de Cristo e comemorando essa ressurreição. A base do culto é o amor, conforme nós vemos em 1 Coríntios 13. É conhecido como o capítulo do amor. Leia 1 Coríntios e você vai entender. Então, a base do culto é o amor. Romanos 12, versículo 1 diz que o culto racional é se entregar como um sacrifício vivo a Deus. Isso significa que o culto racional não é apenas aquelas 2 horas que eu separo durante o dia, só no domingo, ou independente de que dia seja. Não é só aquelas 2 horas que a gente separa para Deus. Mas o culto racional é um sacrifício vivo. Isso significa que é o meu corpo, é eu viva, o meu corpo, minha alma, tudo em mim, sou um sacrifício para Deus. Então, o meu culto racional é quando eu me entrego para Deus, não só naquelas 2 horas, mas em todos os momentos da minha vida. É a vida em ação. Não é o ir à igreja, é o ser igreja. É claro que as pessoas sozinhas não são igreja. Eu não posso dizer eu sou a igreja, você é a igreja. Nós sozinhos não somos igrejas. Nós somos tijolos. A palavra nos diz que nós somos pedras vivas. Juntas essas pedras, elas formam o tabernáculo de Deus, o templo de Deus. Então, quando nós estamos juntos, nós somos a igreja. Nós somos tijolos que juntos formamos a igreja. Então, a igreja não é ir, igreja é ser junto com outras pessoas. Conforme nós vemos lá em Atos 2, versículo 42 ao 47. E também em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Aqui eu não vou ler todos os versículos que eu vou citando, porque vai tomar muito tempo. Mas é importante, é interessante que aí onde você está, você vá anotando os versículos ou vá pausando o vídeo e para você ir lendo os versículos. É importante que você leia cada um para você entender aquilo que eu estou te dizendo aqui. O objetivo do culto é adorar a Deus. O objetivo do culto não é mostrar a sua roupa que você ganhou, que você comprou. O objetivo do culto não é ser um desfile de moda entre as irmãs e hoje também os irmãos. Não é só as irmãs que estão se entregando a isso, mas também os irmãos com roupas que parece que são a vácuo, né? São embalados a vácuo. E o melhor sapato, a melhor roupa, o melhor terno, o melhor cabelo, o melhor modelo de barba. Né? Hoje também os irmãos estão fazendo isso como se o culto fosse um momento de desfile de moda e não é. O culto também não é um momento que você vai simplesmente se reunir porque você tem que ir, né, no seu cronograma ali, no seu calendário ali. Ah, tá marcado, dia tal tem culto durante 2 horas. Então eu tenho que, porque já que eu sou crente, né, eu tenho que participar de um culto, né? Porque um crente que é crente tem que participar de um culto. Então, só por uma obrigação, só porque você foi forçado a isso, só para dizer que você está praticando isso. Não, isso não é um culto. Você não está oferecendo culto a Deus desse jeito. E também o objetivo do culto é conhecer a Deus e também fortalecer a nossa fé e a união entre os irmãos. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e no capítulo 14, no versículo 26. É para isso que servem os dons, conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Para que servem os dons?
Os dons servem para que os irmãos se ajudem uns aos outros a crescerem na fé, a serem amadurecidos, a aprenderem mais de Deus, a fortalecer uns aos outros. Então é para isso que servem os dons. Esse é o objetivo do culto. O culto é também fortalecer uns aos outros. Com os meus dons, eu ajudo outras pessoas e os dons de outras pessoas me ajudam. Meus dons não servem para mim, meus dons servem para os outros. São ferramentas que Deus me deu para me poder trabalhar de forma a ajudar outras pessoas a conhecerem a Deus, a serem edificadas na palavra de Deus e a amadurecerem na fé. É por isso também que culto não se assiste, culto se presta. Muita gente diz que vai assistir o culto, mas quem assiste o culto é Deus. As pessoas vão prestar um culto a Deus. É por isso que eu não posso chegar num culto e terminar dizendo, nossa, eu não gostei desse culto. Não importa se eu não gostei ou se eu gostei. O que importa é se Deus gostou. Deus se agradou com esse culto. Por mais que no culto tenha algo que na minha opinião não seja algo que eu faria, mas eu tenho que saber se Deus gosta daquele jeito. O que vale não é a minha opinião, o que vale é o que Deus achou do culto. Então, o culto não se assiste, culto se presta. Quem assiste culto é Deus. Nós só prestamos o culto. Por isso, então, a nossa responsabilidade é muito maior. A organização do culto não deve ser baseada nos gostos pessoais da pessoa ou naquilo que está certo, mas ela deve ser baseada na forma como a Bíblia nos instrui. A liturgia do culto é o reflexo da teologia. Então, todo culto que você for, você vai ter uma base de como é a teologia daquela igreja. Ah, mas eu não preciso estudar teologia, não precisa disso. Porque muita gente pensa que teologia é uma coisa que está acima de qualquer pessoa, ou que é uma coisa que você vai por causa de um certificado, ou para mostrar que você tem ou você sabe. Não. Teologia é o estudo sobre Deus. Então, quando você estuda sobre Deus, automaticamente você está fazendo teologia. A diferença é se a sua teologia é básica ou se é uma teologia mais profunda, uma teologia mais complexa, mais explicada, né? Isso é a diferença. Mas a partir do momento que eu leio a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, a partir desse momento eu já faço teologia. Porque teo significa Deus e logia é o estudo, um estudo sobre Deus. Então, qualquer estudo que eu faço sobre Deus já é uma teologia. Esse estudo aqui, por exemplo, já é uma teologia, porque nós estamos estudando sobre Deus. Especificamente, nós estamos vendo sobre o culto. Então, quando você vai a um culto, dependendo da forma que for aquele culto, dá para você ter uma base de qual é a teologia daquela igreja, do que aquela igreja crê, como é que aquela igreja enxerga a Bíblia. As duas andam juntas, a liturgia, né, a forma como você faz o culto, e a teologia, a forma como você entende a Bíblia. As duas coisas andam juntas. Uma teologia corrompida vai produzir uma adoração distorcida. Então, se você chega num lugar em que a adoração não está do jeito certo, que o culto não está do jeito que a Bíblia fala, você vai entender que a forma como as pessoas entendem a Bíblia não está sendo uma forma correta. A forma como você entende a Bíblia, a forma como você entende Deus, aquela forma, ela se reflete na forma que tu adora a Deus. Então, todo canto que você for, que tem um culto, você pode saber mais ou menos como é a forma de ver a Bíblia que aquelas pessoas têm através daquele culto. E se a doutrina daquela igreja não for uma doutrina firmada na Bíblia, não for uma doutrina que está de acordo com a Bíblia, então o culto vai ser um culto distorcido, a adoração vai ser distorcida. E Deus não recebe. Porque você tem que olhar, não é simplesmente se você está adorando a Deus ou não. Mas você tem que ver se a sua adoração a Deus está da forma como Deus quer. Porque Deus tanto rejeita a adoração que não é feita a Ele, a adoração que é feita a outros deuses, a outras pessoas, a outras coisas, como Deus também rejeita a adoração que é feita a Ele, mas de uma forma errada. Ah, mas o que importa é o que o meu coração quer, eu estou dando de tudo de mim, estou dando o meu melhor. Não importa se você está dando tudo de você, se você está dando o seu melhor. Importa se você está fazendo, além disso, o que a Bíblia ensina. Você tem que dar tudo de você, tem que dar o seu melhor, mas de acordo com o que a Bíblia ensina. Se não fosse assim, quando os filhos de Arão foram acender um fogo dentro do tabernáculo, e Deus viu que era um fogo estranho, não era conforme ele tinha especificado na lei, então Deus não teria destruído os filhos de Arão. Se não fosse assim,
Quando Uzá colocou a mão na Arca da Aliança, no dia que Davi foi buscar a Arca da Aliança de volta para Israel, para Jerusalém, quando Uzá colocou a mão porque o boi tropeçou e a arca ia caindo, Deus não teria destruído Uzá, porque Uzá fez de todo o seu coração. Ele fez o melhor que ele podia, mas ele estava errado e Deus rejeitou essa adoração. O culto não é para proporcionar entretenimento e nem para fortalecer a sua autoestima e muito menos para encorajar o farisaísmo e a hipocrisia. Então o culto não é para você. O culto não é para as pessoas se sentirem bem, para as pessoas gostarem. É para Deus. O foco tem que ser Deus. Deus está gostando desse culto. Deus está se agradando dessa adoração. Está conforme o que a Bíblia queria. Claro que a Bíblia não vai dizer, olha, tal hora você faz a oração. Uma oração de tantos minutos. Depois da oração você vai cantar tantos hinos. Tem que ser hino da harpa. Ou tem que ser hino de tal cantor. E aí depois que você cantar tantos hinos, você é obrigatório fazer uma oração. E aí depois dessa oração é obrigatório ter a leitura da palavra. E a Bíblia não tem dizendo isso, a ordem certa de fazer as coisas e tal. Mas na Bíblia nós temos sim como aprender qual é a forma certa de se fazer um culto. A adoração do culto deve ser aquela sugerida por Jesus para a mulher samaritana. É uma adoração em espírito, isso fala de emoções, e é uma adoração em verdade, isso fala de intelecto, conforme nós vemos lá em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Você não pode prestar a Deus um culto só com a sua cabeça, sem o seu coração, porque você está sendo hipócrita. Você está fazendo para Deus um culto que na sua razão você acha que é o certo, mas o seu coração não está entregue naquilo. E você também não pode fazer um culto a Deus só com o seu coração, com a sua emoção, sem usar a sua cabeça. Porque aí isso é uma tolice. Deus vê isso como uma tolice. Você está dando o melhor de si, mas você não sabe o que você está fazendo. Você não entende como é a forma certa de fazer. Então Deus tanto quer que você se entregue de coração, dê o melhor de si, como Ele quer que você saiba o que você está fazendo. Então você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, emoções e intelecto, coração e cérebro. Você precisa ter essas duas coisas na hora da adoração. O culto externo pode impressionar os que veem, mas Deus sonda os corações, conforme nós vemos em Provérbios, capítulo 21, versículo 2, e em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Às vezes as pessoas fazem de um jeito e acham que tá bom, porque as pessoas de fora viram e acharam que tá bom. Mas nós temos que ver o que Deus acha daquilo. Então não importa se os outros gostaram ou não. Não importa se os outros se entreteram ou não. Se os outros acharam que o culto era atrativo ou não. Não importa se as pessoas acham que o culto chama a atenção ou não. O que importa é o que Deus está achando desse culto. Deus está se agradando desse culto. Está sendo da forma que Ele pediu na palavra dEle. Está sendo da forma que Ele exigiu. Então é isso que nós devemos olhar. Assim também, não só a essência, mas a forma estética do culto é de grande importância para Deus. A estética não pode estar acima da santidade e da reverência. Acima de tudo, reverência ao nome de Deus. Acima de tudo, santidade. Acima de tudo, reverência àquilo que Deus determinou na palavra dele. O resto são coisas secundárias. Um culto que não é como Deus determina se torna inútil e, portanto, é abominável a ele. Conforme nós vemos lá em Isaías, capítulo 1, versículo 12 ao 14, e lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Quando você oferece uma adoração a Deus e não está da forma que Deus especificou que deveria ser essa adoração, além de Deus não recebê-la, ela ainda se torna abominável. E Deus diz, eu preferia que você não tivesse feito do que você fazer e fazer desse jeito. Os elementos do culto. Então vamos ver agora sobre os elementos do culto. O primeiro elemento é a leitura e pregação da palavra. Nós vimos isso lá em 1 Timóteo 4, versículo 13. Um culto tem que ter oração, leitura de palavra e tem que ter pregação. Não só leitura, mas pregação. O ensino que a igreja primitiva ensinava e praticava era o ensino dos apóstolos. Atos 2, versículo 42. Nós não podemos hoje basear nossa pregação, nosso ensino bíblico, a doutrina, somente no Velho Testamento. Porque muita coisa do Velho Testamento era só simbologia,
que apontava para Cristo. Então hoje nós não temos necessidade de fazer isso, porque Cristo é a palavra em pessoa. Cristo é a própria lei. Isso não estou baseando lá na série do The Chosen, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que Cristo é a própria lei. Tudo apontava para Cristo, conforme nós vemos em Hebreus. Tudo era só uma sombra, um espelho que apontava para a pessoa de Cristo. Com a pessoa de Cristo, muita coisa do Velho Testamento, muito rito, muita coisa, não é mais necessário. Então, tudo, a nossa doutrina tem que ser baseada no ensino dos apóstolos. Também não é em achismo, no que fulano viu, na revelação, mas no ensino dos apóstolos. Não basta apenas ler, a palavra tem que ser pregada para que a igreja seja repreendida, corrigida, exortada e doutrinada. Isso nós vemos em 2 Timóteo 4:2. Não basta apenas ler a Bíblia. Você tem que explicar o que aquele texto significa, o que aquele texto significou para quem ouviu naquele tempo, né, os destinatários originais daquele texto. E tem que trazer também a prática de o que esse texto significa para nós hoje. Porque se você só lê, a pessoa ouviu o que tem escrito, mas não sabe o que significa aquilo que tem escrito. Então você tem que trazer o significado daquilo ali. O centro de tudo deve ser Jesus e a sua obra na cruz, e não o homem. Então a mensagem ela tem que ser cristocêntrica. É de acordo com o que Cristo ensinou, é o que Cristo viveu, é o que Ele fez, é o que Ele é para nós, quem Ele é. Então a mensagem ela tem que ser focada em Cristo e não no homem. Não é o que eu posso fazer, o que eu posso receber, os meus sonhos, os meus desejos. Não, é Cristo. O foco tem que ser Cristo. O Evangelho, a mensagem principal do Evangelho é a obra de Cristo. O personagem principal do Evangelho é Cristo. Então, se uma pregação não é baseada em Cristo, logo é uma pregação que está deturpada. Então, ela não é uma pregação que é para ser trazida para o povo de Deus. As Escrituras devem ter prioridade no culto cristão. Afinal, não há como adorar quem nós não conhecemos. A mensagem do culto ela deve ser entendida por todos, desde o mais simples até o mais letrado. Isso nós vemos lá em 1 Coríntios 9, versículo 20 e 23. Você dá uma lida lá e você vai entender. Então, quando a mensagem for pregada no culto, ela tem que levar em conta o seu público. Se, por exemplo, você vai falar para advogados, você tem que saber como é que você está falando na reunião de advogados. Tem um jeito certo de você falar. Mas se você está reunido lá com vários agricultores familiares, um povo simples, muitos deles não têm nem estudo, não puderam estudar, então você tem que falar de uma forma que eles entendam. Então, o jeito de pregar, o jeito de falar, tem que estar de acordo com o público que vai ouvir. O público, isso significa, né, que o público deve entender o que está sendo falado. As orações. Nós vemos lá em Atos 2, versículo 42, que um culto tem que ter orações. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos mostra Paulo nos orientando a orar sempre. Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8, nos mostra Jesus contando uma parábola, ensinando a mesma coisa. Orem sempre, orem continuamente, orem sem cessar. Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo nos orienta a vigiar enquanto oramos. Essa orientação nos é dada em diversas outras passagens, então não é só orar, é orar e vigiar, e prestar atenção naquilo que está, não prestar atenção ao seu redor, né? Ficar de olho aberto, prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, mas vigiar é a sua vida, está falando de uma coisa espiritual. A oração aumenta nossa comunhão com Deus. É através da oração que nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos persistentes, nós nos tornamos fiéis, etc. Então a oração ela é importante no momento do culto cristão. Os louvores. Louvores, conforme Efésios 5, versículo 19, também é algo que deve ter num culto cristão. É uma forma de encorajar uns aos outros e de expressar a gratidão a Deus. Então, esse é um dos motivos do porquê deve ter um louvor no culto, conforme nós vemos lá em Colossenses 3, versículo 16, que nós lemos aqui no começo da nossa aula. O louvor é a expressão externa do coração adorador. Então, se você tem um coração adorador, um coração sincero, que realmente deseja conhecer a Deus, deseja
engrandecer a Deus, isso vai ser externado pelo seu louvor. A forma que você louva vai mostrar muito do que tem dentro do seu coração. Os louvores que você escolhe, as letras das canções, que é muito importante também, você olhar as letras das canções que você canta, não olhe só para a melodia, não olhe só para o ritmo, olhe as letras. O erro de muitas pessoas é cantar simplesmente uma música porque achou a melodia bonita, porque achou o ritmo legal, porque muita gente está cantando, porque está na moda, mas não olham as letras. E aí as pessoas às vezes cantam heresias sem saber o que estão cantando. Louvar é elogiar, reconhecer quem Deus é e bendizê-lo pelo que ele é. Então, se você vai louvar a Deus. Você não vai louvar a homem. Da mesma forma que a pregação, ela deve ser cristocêntrica, o centro é Jesus. Da mesma forma, os louvores têm que ser cristocêntricos. O centro é Jesus. O centro não é você, não sou eu. O centro é Jesus. As canções do culto devem estar pautadas nas escrituras para não transmitir um evangelho contrário àquilo que Deus ensina. A música é uma forma de doutrinar, de transmitir e fixar na mente uma determinada mensagem com mais facilidade. Você sabia que através da música é muito mais fácil você aprender um conteúdo do que apenas lendo ou do que apenas ouvindo alguém explicando? Na Reforma Protestante, a mensagem de Lutero foi levada mais facilmente para as pessoas ouviram e entenderam mais facilmente através das canções, como por exemplo aquela canção Castelo Forte, que tem na harpa cristã. Acho que deve ter em outros inários também, mas ela tem na harpa cristã aquela Castelo Forte é o nosso Deus. Aquela canção, ela é escrita por Martim Lutero. Martim Lutero é o compositor dela. Então, a Reforma Protestante, ela foi aprendida e entendida muito mais facilmente pelas pessoas porque Martim Lutero entendeu que a música é uma forma muito mais fácil e melhor de se ensinar uma determinada doutrina. E assim as pessoas aprenderam e entenderam melhor a mensagem de Lutero. Então, quando você vai cantar, você tem que cantar uma música, um louvor, que seja de acordo com o que a palavra de Deus diz. Você deve procurar ouvir louvores de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Porque quando você ouve louvores que a letra não está de acordo com a Bíblia, você acaba colocando na sua mente uma mensagem contrária ao que a Bíblia diz e você ensina para as pessoas através dessa canção uma mensagem que não foi a que Jesus passou para nós. Comunhão, uma parte também muito importante do culto cristão, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 42. A união entre os irmãos é algo imprescindível ao cristão, conforme nós vemos em Hebreus 10, versículo 25. Então, se você diz que é um cristão, você tem que estar em comunhão com os seus irmãos. Tem que procurar andar em comunhão com os seus irmãos. O culto cristão é também uma forma de se fortalecer e celebrar a comunhão entre um povo de Deus. Então, se você não está em comunhão com os outros cristãos, não está em comunhão com seus irmãos na fé, com o próximo em geral, mas principalmente com os irmãos na fé, há algo que está de errado aí no seu cristianismo. Você tem que rever o que está acontecendo e poder tentar ajeitar isso aí com a ajuda de Deus, é claro. A vontade de Jesus era que a igreja vivesse em plena unidade, conforme João, capítulo 17, versículo 23. Atos, capítulo 4, versículo 32, nos mostra que a mente deles era uma só, de tanto que eles estavam unidos. E Efésios 4, versículo 5, diz que havia uma só fé entre eles, todos criam na mesma coisa. A doutrina era bem alicerçada. O ensino da palavra de Deus era um ensino que era focado nas palavras de Jesus e nas palavras dos apóstolos, naquilo que os apóstolos bíblicos, os da Bíblia, não os apóstolos de hoje, os apóstolos da Bíblia haviam ensinado, naquilo que está escrito na Bíblia. Então a base de fé daquela igreja era aquilo que estava escrito na Bíblia. Então, portanto, a comunhão deles era uma comunhão que era uma comunhão boa. Não vou dizer perfeita, né? Mas era uma comunhão boa. E eles todos criam na mesma coisa e tinham a mesma fé, porque o ensino deles era bem alicerçado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13, e também no capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz que onde não há comunhão, a imagem que a igreja passa é de ser uma igreja infantil, mundana e carnal.
Então, se não tem comunhão dentro de uma igreja, aquela igreja ela não está sendo uma igreja da forma que Deus quer. Mas ela é chamada por Paulo de uma igreja infantil, mundana e carnal. A ceia é a festa da comunhão. Então, a ceia que era praticada era a festa de comunhão. Se você quer saber mais sobre a ceia, nós temos aula passada que fala sobre a ceia, o que é a ceia, os elementos da ceia e tal. Você pode voltar lá e dar uma assistida lá depois. Um quinto elemento do culto cristão é o ofertório. O ofertório é também um aspecto da liturgia cristã. Esse deve ser também regido pelos princípios das Escrituras. Então, o ofertório, o momento de ofertório numa igreja, num culto, também deve ser de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. As ofertas aceitáveis ao Senhor são aquelas que vêm de um coração arrependido, sincero e obediente a Deus. Então, se o seu coração não é um coração arrependido dos seus erros, não é um coração que está sendo sincero perante Deus, e não é um coração obediente à palavra do Senhor, então Deus não vai aceitar a sua oferta. Um exemplo disso é a oferta de Caim e Abel. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 7, e em Hebreus capítulo 11, no versículo 4. Por que foi que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Não era pela oferta em si, porque Deus também aceitava a oferta de cereais. Isso está lá na lei de Moisés. Lá em Levítico você vai ver que Deus aceitava também ofertas de cereais, de frutas, conforme o que Caim tinha entregado. Mas Deus rejeitou a oferta de Caim por causa do coração de Caim. Não era um coração entregue a Deus. Nós também vemos isso no exemplo da oferta de Saul, conforme nós vimos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. O coração de Saul não era um coração sincero, não era um coração arrependido de verdade, não era um coração obediente ao Senhor. Então Deus rejeitou a oferta de Saul. A oferta ela deve ser generosa. Você pode dar pouco se você não tem muita condição. Mas se você tem condição, você pode dar também muito mais. E tem que ser generosa, tem que ser de coração. Conforme nós vemos lá em Provérbios 11, 25. A oferta ela também deve ser espontânea, conforme nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ela não pode ser uma oferta obrigatória, você ofertou só porque você foi obrigado, porque você foi forçado a ofertar, e você não pode ofertar de má vontade, porque esses tipos de oferta, Deus não aceita. Você foi constrangido a dar aquela oferta, vai dar só para não ficar com vergonha na frente dos outros, Deus não aceita esse tipo de oferta, então nem adianta dar. A oferta também tem que ser de acordo com o que a pessoa possui. Deus não vai te pedir o que tu não tem. Deus não é tolo, Deus vê as coisas. Deus ele só vai te pedir o que tu tem. Então, 2 Coríntios, nós vemos isso lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 11, 12. Deus não vai te pedir além das tuas condições. Deus não vai fazer tu deixar de pagar o teu aluguel para dar uma oferta. Deus não vai preferir que tu deixe de comprar o teu remédio que tu tá precisando para tu dar de oferta ou pagar um dízimo, alguma coisa na igreja. Deus não vai pedir para que aquele dinheirinho que tu recebeu, que era para tu comprar a comida do mês da tua casa, tu entregue ele todo na igreja. Deus não vai te pedir isso. Isso não é uma oferta agradável ao Senhor. Então você não deve fazer isso. Leia as escrituras, procure estudar sobre a oferta que agrada a Deus para você entender a forma certa, ofertar da forma que Deus se agrada, e aí sim Deus vai receber a sua oferta. O alvo das ofertas é ajudar os que verdadeiramente trabalham na obra de Deus e os necessitados. Atos 4, versículo 34, 35. Então, o alvo das ofertas, o objetivo das ofertas é ajudar aqueles ministros que trabalham na obra de Deus e que realmente se dedicam à obra de Deus, que eles se dedicam tanto a ponto de que eles não se dedicam a outra coisa. Então, eles precisam de uma ajuda para se sustentar sua família, para sustentar sua casa. E também para os necessitados. As ofertas são também para os necessitados. Na Bíblia, nós vemos lá no Velho Testamento que o dízimo era entregue não só para ajudar os ministros que se dedicavam inteiramente à obra de Deus, mas também para os necessitados, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, porque eles não tinham terra para trabalhar, já que eles não tinham direito a possuir nenhuma parte de terra em Israel, já que eles não eram israelitas. As terras em Israel eram para os israelitas, eram herança para os filhos de Abraão.
Então, os estrangeiros não tinham direito a terras. É por isso que eles não tinham como se sustentar, não tinham lugar para trabalhar, não tinham lugar para cuidar dos gado deles, das ovelhas. Então, eles precisavam de uma ajuda. Como é que eles conseguiam essa ajuda? Através dos dízimos que eram entregues lá no templo. E um outro elemento do culto cristão é o serviço. Uma das palavras hebraicas para culto é avod, que nós vimos aqui no começo da aula, e que significa serviço, trabalho, conforme nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então, quando você está trabalhando para Deus, você está adorando a Deus. O serviço é uma expressão de amor uns pelos outros. O amor que você sente pelo seu próximo, então você expressa isso servindo a ele. A Bíblia diz, sirvam uns aos outros. Atos 2, versículo 42 ao 47, e também no capítulo 4, no versículo 34 e no 35, nos mostram o jeito que a igreja primitiva servia. Esse é o propósito dos dons, conforme nós também já vimos aqui, que tem lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Nós tivemos aqui alguns probleminhas aqui na gravação do vídeo, e acabou que a parte final dessa aula sobre o culto cristão foi cortada. Então eu vou aqui trazer de novo, né? Precisei gravar de novo para poder trazer aqui o final da aula para vocês. Então a gente vê agora como oferecer um culto cristão. Nós já vimos algumas partes sobre o culto cristão. Vamos ver como oferecer um culto cristão. No culto deve haver reverência, zelo, temor, ordem e decência, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, e também na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Cuidado com a desculpa de não apagar o Espírito Santo. Algumas pessoas fogem da ordem de decência, de organização num culto, com a desculpa de, nós não podemos apagar o Espírito Santo, né? Deixa o Espírito agir, deixa o Espírito ser livre. Bom, mas isso é uma desculpa. Porque a Bíblia nos diz que Deus não está onde tem confusão, não está onde tem bagunça. O lugar onde Deus está deve haver reverência, deve haver zelo, deve haver temor. Então deve sim haver ordem, haver decência, haver organização. Nada de bagunça com a desculpa de apagar o Espírito Santo. Porque onde tem bagunça, o Espírito Santo nem trabalha. Algumas coisas devem ser evitadas no culto. Modismos, palavras poderosas, espetáculos ou estímulos ao descontrole emocional. Por quê? Porque essas coisas elas tiram a atenção das pessoas no culto. Quando a gente coloca assim coisas extras no culto, atrapalha tanto a atenção das pessoas no culto, como o foco do culto não se torna mais aprender sobre Deus, glorificar a Deus, aprender sobre a mensagem da salvação, sobre a mensagem do evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo e tal. Então, tira o foco disso. No culto cristão, nós também devemos evitar sincretismo, ou seja, o que é um sincretismo? É a mistura entre o evangelho bíblico e outros ensinos e práticas diferentes do evangelho. Por exemplo, misturar a crença no Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, com outros deuses e práticas diferentes que não é aquela que a Bíblia ensinou, misturar com o dinheiro, que é o que a maioria está fazendo hoje. Boa parte das igrejas, não todas, não, a gente não pode generalizar, mas boa parte das igrejas hoje misturaram tanto que falam mais de dinheiro do que mesmo de evangelho, de salvação, de pecado, de arrependimento. Parece que o foco virou o dinheiro. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque colocar isso num culto cristão tá desvirtuando o culto, né? Tá fazendo de uma forma que não é aquilo que Deus ensinou. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ou misturar, por exemplo, com elementos judaizantes. A igreja brasileira, ela tá passando por uma mudança que ela tá... Você não consegue nem saber mais qual é direito a identidade da igreja brasileira. Porque ora parece uma igreja realmente brasileira, uma outra hora parece uma religião judaica, uma outra hora parece misturada com coisas das religiões afrodescendentes, né? Cada religião tem o seu jeito, cada um tem o seu jeito. Mas nós não podemos misturar. Nós sabemos que o Brasil tem uma influência muito grande das religiões afrodescendentes, né? Porque os negros da África vieram no começo, tal, no tempo da colonização, que os portugueses traziam eles para fazer trabalho forçado e tal. A gente sabe disso aí. O Brasil ele tem uma influência muito grande das religiões afrodescendentes. Só que aí o evangelicalismo, o cristianismo, que na teoria, né, na Bíblia,
era para ser diferente, né? Na teoria, assim que a gente fala, né? Que a gente vê na Bíblia que era para ser diferente. Na prática, tá misturando tudo. E se for parar para prestar atenção, se você for perguntar a pessoas que são aderentes das religiões afrodescendentes, elas não gostam disso. Elas não gostam que pessoas que se digam cristãs, que é diferente, é totalmente diferente das crenças, né, da religião afrodescendente, fiquem tomando coisas dos seus cultos, das suas doutrinas e misturando na religião cristã. Nem os verdadeiros cristãos concordam com isso, porque a Bíblia é contra isso, e nem as pessoas que são adeptas dessas religiões afrodescendentes também não concordam com isso. Né? É uma misturada doida que está fazendo, e a Bíblia não concorda com isso. Isso não é um verdadeiro culto cristão. O ecumenismo também deve ser evitado. O que é o ecumenismo? É a mistura, a unidade entre diferentes religiões. Uma desculpa de que vamos estar todo mundo unido, todo mundo é filho de Deus, todo mundo junto, Deus quer todo mundo em união. Deus, ele quer que as pessoas sejam unidas, é claro. Mas Deus não quer que o seu povo se misture com outras religiões, misture suas crenças, seu culto, sua forma de adorar com coisas de outras religiões. A Bíblia condena isso, você misturar. Quantas vezes no povo de Israel, Deus repreendeu o povo de Israel, porque o povo estava se misturando com coisas de outras religiões, de outros povos, com adoração a outros deuses, misturando até mesmo nos templos, né, misturando a vários deuses juntos e colocando, tacando o nome de Deus ali no meio. Então, essa também é uma prática que é contra a Bíblia, que desvirtua o verdadeiro culto cristão. Deus sempre orientou o seu povo contra se misturar às práticas de outras religiões. Ele sempre exigiu do seu povo pureza, santidade e separação. A Bíblia nos ensina que há apenas uma verdade absoluta. Não tem isso de, eu interpreto de um jeito, você interpreta de um outro, eu vejo de um jeito, você vê de um outro. Se você é um cristão verdadeiro, se você realmente serve ao Deus da Bíblia, se você realmente segue as coisas da forma como a Bíblia ensina, então quer dizer que você não pode misturar as suas crenças, o seu jeito de adorar e tudo com outras religiões. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que só há uma verdade. A verdade ela não é relativa, a verdade é absoluta. A Bíblia nos ensina que só há uma verdade, só há um evangelho, só há uma fé, só há um Deus. Não existem vários, é apenas um, conforme nós vemos lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, e em 2 João capítulo 1, versículo 9 ao 11. E nós vemos também que não há salvação em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome na terra em qual se tenha salvação por meio dele, a não ser o nome de Jesus Cristo, conforme tem lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Somente Deus pode determinar a forma como ele deve ser adorado. Isso nós vemos em Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao 3, João, capítulo 4, versículo 20 ao 26 e 1 Coríntios, capítulo 14. Não é errado apenas adorar outros deuses. Também é errado adorar ao o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, mas de uma forma errada. Da mesma forma que Deus condena a adoração a outros deuses, Deus também condena a adoração que é feita a ele, mas não é feita da forma como ele especificou na Bíblia. Muitos podem dizer assim, mas o que vale é a intenção do coração, adorar de coração, verdadeiramente e tal, com sinceridade. Não é só a intenção do coração, porque Deus não quer só adoração em espírito. Deus também quer adoração em verdade. João nos diz, lá no capítulo 4, na passagem que Jesus está conversando com a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores, os adoradores que o Pai procura, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade significa adorar em espírito com o coração, com sentimento, com sinceridade, e adorar em verdade, com entendimento. É saber o que você está fazendo. É adorar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Mas é saber a forma certa como você está adorando a Deus. Paulo diz assim, eu sou testemunha de que os meus irmãos israelitas têm zelo pelas coisas de Deus. Eles têm zelo por aquilo que é de Deus. Pela lei de Deus, pela adoração e tal. Eles têm zelo por aquilo ali. Paulo diz, eu sou testemunha de que eles têm zelo por aquilo. O problema deles é que eles têm zelo sem entendimento. E ter zelo, ter amor, ter espírito, mas não ter o entendimento da verdade,
não vai valer de nada. Porque aí você vai estar com uma adoração vã, uma adoração inútil. Se adorar a Deus de coração, se a adoração a Deus de coração fosse o suficiente, então por que Deus castigou Uzá quando Uzá tentou tocar na Arca da Aliança para a arca não cair no chão? Uzá tentou fazer uma coisa boa, mas Deus não gostou. Então por que Deus castigou os filhos de Arão quando eles entraram dentro do tabernáculo e ofereceram fogo estranho? Né? Eles estavam fazendo conforme o que tinha ali nas regras, mas o coração deles e o entendimento deles estavam no local errado. Eles estavam fazendo do jeito errado, com a intenção errada, e Deus os castigou. Se o que valesse fosse a intenção do coração, cumprir regras, então Deus não teria castigado essas pessoas. Se o que valesse fosse realmente só a intenção do coração, ou que você coloca em prática externamente o que as pessoas estão vendo, Deus teria aceitado não só a oferta de Abel, mas teria também aceitado a oferta de Caim. Então, Deus, tanto ele vê o por fora, como ele vê aquilo por dentro. Tanto ele vai ver a tua intenção, como ele vai ver o teu entendimento. Adoração em espírito e em verdade. Conclusão. Infelizmente, muitos vão ao culto, cantam e até oram, mas não serve de nada essa adoração, porque o seu coração está longe de Deus. Isso nós vemos lá na passagem de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Para esses, o culto é apenas um ponto de encontro ou um compromisso que eles se sentem obrigados a cumprir. E aí, quando você faz um culto, quando você vai para o culto, somente por causa disso, é melhor que não tivesse feito, porque Deus não vai receber esse culto. São aqueles que honram a Deus com a boca, mas o coração está longe de Deus. Igual fizeram os fariseus. Adoravam a Deus, diziam que adoravam a Deus, cumpriam as regras, mas o seu coração estava longe daquilo ali. Quando você faz só com a mente, sem o seu coração, você está sendo legalista. Porque você está cumprindo regras, mas seu coração não está naquilo. Quando você faz só com o seu coração, mas não faz com a sua mente, você está sendo um tolo, porque você está sendo muito místico, mas você não sabe o que está fazendo, você não entende o que está fazendo. O resultado do culto não é aquilo que está acontecendo dentro do culto. O mover, o barulho, a emoção. Não, o resultado do culto não é aquilo. Não é assim que você vai saber se um culto foi realmente bíblico ou não, se realmente a palavra de Deus foi pregada ou não, se realmente Deus foi glorificado ou não, se realmente houve mudança de vida ou não. Você vai saber o resultado do culto depois na vida das pessoas. Como é que elas tratam umas às outras, como é que elas se comportam nos ambientes, como é que elas se comportam em relação ao seu relacionamento com Deus. Então, o resultado do culto não é aquilo que vê durante o culto, mas é aquilo que vemos depois que o culto acaba na vida das pessoas. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido abençoado por Deus nessa aula, que você tenha aprendido mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre o próprio Deus, que você tenha conhecido mais um pouquinho ao Deus que nós dizemos adorar. Então, se você gostou, eu quero pedir que você curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreve no canal, porque aí você ajuda a gente. O próprio YouTube começa a mandar o vídeo para outras pessoas, né, a recomendar o canal, recomendar os vídeos. Quando você não curte, quando você só passa direto, o YouTube vai entender que o vídeo não foi interessante. Não é um canal relevante e aí o canal vai sendo apagado aos poucos. E a mensagem que a gente tá trazendo aqui no canal, que é para ajudar as pessoas a conhecerem mais um pouquinho sobre Deus e sobre a Bíblia, não vai chegar até as pessoas, né? O objetivo desse canal não é conseguir visualizações, conseguir curtidas, aumentar, crescer. Não, o objetivo do canal não é esse. O objetivo do canal é que as pessoas aprendam mais sobre Deus e sobre a sua palavra. A realidade do nosso Brasil hoje, aliás, do mundo inteiro, a realidade do mundo inteiro, que nós estamos vendo hoje, o mundo perdido, é porque as pessoas não conhecem a Deus. E por não conhecerem a Deus, as pessoas acabam no erro e o mundo vai ficando cada vez pior. Então é necessário que as pessoas conheçam a Deus. Por isso que eu sempre peço, curte o canal, compartilha com outras pessoas, se inscreve, porque você vai estar ajudando os vídeos desse canal a chegarem até outras pessoas também. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.